Queria agradecer a audiência. Esse número do podcast Urbanidades é uma parceria entre o Urbandata e o Arquivo Nacional, divulgando o dossiê Espaço Urbano, Metropolização no Brasil, de 1940 a 1970. Esse dossiê foi publicado na revista Acervo e foi organizado por mim, Samuel Oliveira, e pelo Rafael Rajão, recebendo apoio da FAPERJ e do CNPq. Eu sou Samuel Oliveira, professor do Cefet, atuando no Laboratório de Estudos de História do Mundo do Trabalho da UFRJ e na pós-graduação em Relações Étnico-Raciais do Cefet e no programa de pós-graduação em Memória Social da Unirio. Eu sou Rafael Rajão Ribeiro, professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, atuando no campus Jaguaribe, integrante da direção da Associação Brasileira de História Oral e membro do FULIA UFMG, Núcleo de Estudos sobre Futebol, Linguagem e Artes, da Faculdade de Letras da UFMG. Hoje, nós recebemos duas autoras que participaram do dossiê. A Luísa Ferreira, que foi autora do artigo A Geografia Urbana como Instrumento de Metropolização e da Fusão do Estado do Rio de Janeiro e da Guanabara, e a Juliana Oaquim, autora do artigo Plano do Oxíades e a Capitalidade da Guanabara. A Luísa, ela é doutora em História pela Universidade Federal Fluminense, tendo atuado como pesquisadora no Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, no Instituto Internacional para a Sustentabilidade e no Centro de Memória do Mercado Segurador. E a Juliana Oaquim é doutora em História pela Universidade Federal Fluminense e membro do Laboratório de História Econômica e Social do Instituto de História da UF. E, para começar, no primeiro bloco, eu vou pedir para ambas autoras se apresentarem. Os artigos publicados no dossiê Espaço Urbano e Metropolização no Brasil têm relação com qual agenda de pesquisa na trajetória de vocês? Então a gente podia começar com a Luísa Ferreira falando, depois a Juliana. Pode ser assim? Como o Samuel já apresentou, eu me chamo Luísa de Cavalcante Azeredo Ferreira, eu tenho mestrado e doutorado pela Universidade Federal Fluminense. No mestrado, meus interesses eram mais voltados para a questão do patrimônio, então eu estudei o IPHAN, transformações dos anos 70, mas muito mais relacionado ao viés cultural, né, com relação ao Centro Nacional de Referência Cultural, que proporcionou aí uma transformação no entendimento sobre patrimônio. E no doutorado, eu pretendia continuar nesse viés das políticas de patrimônio, mas pensando propriamente na cidade do Rio de Janeiro e pensando nessas transformações pós a conclusão do plano urbanístico básico da cidade do Rio, PUB-Rio. Só que, enfim, eu fui atravessada por inúmeras questões, né, no processo de compreensão do PUB-Rio, e foi quando eu entendi questões, transformações políticas, administrativas ali da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil em si, né? Então, um momento de ditadura, de metropolização, de fusão e tudo mais. Então, o artigo publicado no dossiê, ele é um desdobramento da minha tese. Eu pretendia, no primeiro capítulo da tese, compreender como a cidade, né, e as transformações urbanas dos anos 60 e 70, elas eram tratadas pela geografia, pela história e pelo urbanismo, entender qual era o lugar desses temas nessas disciplinas e entender os referenciais teóricos, né, desses pesquisadores. E aí foi o meu primeiro contato, talvez, mais forte com a Lísia Bernardi. Enfim, eu já tinha ouvido falar dela, já tinha lido, eventualmente, textos que citavam ela ou propriamente dela, né, mas em nenhum envolvendo ainda o meu trabalho. E esse capítulo foi concluído, mas eu já não identificava mais como parte do que eu precisava fazer naquele momento. Então ele foi deixado de lado, porque as reflexões mudaram, enfim. E nesse momento eu já identificava, né, o campo geográfico como preponderante nesse levantamento, né, do que interessava a geografia, a história e o urbanismo. Então, entender toda essa estrutura, né, da formação da geografia e tudo mais foi algo que em 2018 eu enfoquei bastante. E aí, com o novo desenho do plano de redação, ele ficou de lado, e o meu doutorado ele foi meio complexo, ele foi atravessado por alguns momentos, inclusive por uma pandemia. Então, antes disso mesmo, em 2018, eu já tinha decidido que eu precisava ver o que tinha sobre a fusão, não necessariamente na cidade do Rio, mas pensei em acessar o fundo da Secretaria de Planejamento, que estava no Arquivo Nacional de Brasília, porque eu já estava entendendo que o PUB-Rio, ele respondia a outra coisa que não necessariamente
realmente um desejo da cidade em criar um plano. Então, eu já percebi ali que ele era o resultado da fusão, da metropolização do Rio de Janeiro, e aí nesse momento eu já tinha chegado à CNPU, né, que é a Comissão Nacional de Regiões Metropolitanas e Política Urbana, e eu já tinha compreendido que essa comissão, ela foi um órgão constituído para propor diretrizes e estratégias às regiões metropolitanas. Então, foi nesse período aí de acessar essa documentação da CNPU que eu encontrei pela segunda vez a Lízia Bernardi, porque ela estava ali chefiando um grupo de trabalho do processo de transição dos estados, então ela estava ali atuando também no novo estado. E um outro momento de contato com a Lízia Bernardi foi quando eu ingressei no projeto do Instituto Internacional para a Sustentabilidade, onde o interesse era pensar sobre a história da cidade de Armação dos Búzios, que é uma cidade turística do estado do Rio, que é bastante conhecida, né, até internacionalmente, e ela era uma vila de pescadores, ainda é, mas que hoje em dia não é mais vila, né, ela acabou sendo atravessada aí pelo processo de urbanização também. E a Lízia tinha um trabalho muito interessante sobre a pesca do litoral do Rio de Janeiro aí nos anos 50. Então, ela esteve presente em todas as minhas etapas de pesquisa nos últimos anos, desde o capítulo que eu abandonei no processo de escrita, até os estudos sobre a fusão do Rio, e mesmo nesse projeto paralelo que eu participei. Então, assim, eu me sinto honrada aqui de estar ao lado da Juliana, porque além dela ter uma produção que é muito instigante para o meu trabalho, sobre o plano do Oxíades, e, enfim, participou da minha banca, né, de doutorado, uma das sugestões dela foi que eu aprofundasse a pesquisa sobre alguns técnicos que se destacaram na escrita da tese. Então, pensar o processo de metropolização do Rio a partir da atuação da geógrafa Lízia Bernardi foi uma forma de contemplar todo esse processo aí que eu detalhei e ainda recuperar parte do que eu escrevi em 2018. Juliana, como é que é a trajetória do seu artigo? Bem, primeiro eu queria agradecer o convite para participar de um podcast. Eu sou fã de podcast, adoro podcast, então para mim é uma curiosidade estar do outro lado. Então, como é que eu cheguei nesse artigo? As nossas pesquisas são sempre autobiográficas, né? Por mais que no que a gente escreve não tá, né? Como a Luísa estava explicando agora, elas são sempre autobiográficas, né? Quando você me apresentou, Samuel, me apresentou, né, doutora em História e tal, mas eu venho de uma formação um pouco confusa, né? Eu fiz arquitetura, entrei em crise, fiz História, entrei em crise, falei, o que eu vou fazer com isso? E resolvi que ia estudar Sociologia. Aí, para não fazer outra graduação, que era um pouco demais, que eu tinha alguma autocrítica, né? Eu fui fazer uma especialização em Sociologia. Esse artigo, particularmente, é a produção dessa especialização na ciência em Sociologia. Depois eu fiz as pazes com a História, fui para a História, foi mestrado e doutorado na História mesmo. Quando eu fui fazer essa especialização, tinha uma coisa que me inquietava. Eu estava lendo sobre segurança pública, não tem nada a ver com essa pesquisa, e eu tinha lido um parágrafo num livro da Cecília Coimbra sobre a Operação Rio, Operação Policial em Favela em 94, e que ela falava da remoção de favelas, que tinha acontecido na década de 60 e 70. E eu falei, caramba, eu nunca ouvi falar disso, e poxa, né, trabalhava com patrimônio, né, eu e a Luísa, a gente compartilha também essa trajetória, ela trabalhava no arquivo, eu trabalho até hoje no Patrimônio Cultural do Rio, e eu falei, caramba, eu nunca ouvi falar disso, e aí eu falei, eu vou estudar isso, lá na Sociologia. E aí eu cheguei, né com essa proposta, só que para chegar na remoção de favelas, eu não estava dando conta, porque são muitos os fatores. Primeiro que é um momento muito particular da história da cidade do Rio de Janeiro, que ela é cidade-estado, transferência de capital. Tem o Lacerda, que é um personagem absolutamente rico para historiografia, super complexo, né? Ele consegue ir da esquerda para a direita. Tem a ditadura. E o programa de remoção de favela está dentro disso tudo. E o plano do Oxíades é parte da organização do instrumento técnico que vai fazer isso. Então, essa pesquisa acaba sendo dividida em dois pedaços. Na Sociologia, na especialização em Sociologia Urbana, eu estudei o plano do Oxíades e no mestrado eu fui para o programa de remoção de favelas. Então, essa pesquisa, ela é o início dessa grande pesquisa que eu acabei fazendo. De alguma maneira, é uma maneira de eu conciliar essas duas formações que eu não conseguia achar espaço quando eu era mais nova. Se eu soubesse que existia geografia, eu teria feito geografia, que acho que teria sido mais simples. É bem legal, é isso mesmo. Trajetórias das pesquisas se confundem muito com as nossas vidas, né? Trajetórias profissionais e intelectuais. Luísa, no seu artigo, você enfoca a formação do campo da geografia urbana na cidade do Rio de Janeiro e demonstra como ela foi especialmente importante no processo de transformação da cidade, especialmente no processo de metropolização da cidade. Então eu gostaria que você comentasse um pouco mais como se deu a formação do campo da geografia urbana na cidade.
Então, eu diria que não é propriamente um campo que está sendo formado na cidade. Acontecendo aí um processo, né, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, então ele está muito relacionado a esse eixo Rio-São Paulo, nesse momento. A gente tem a USP, né, onde tem a formação da geografia lá também, e aqui a Faculdade Nacional de Filosofia, da antiga Universidade do Brasil, atual FRJ. Então a gente tem a formação do campo geográfico que está acontecendo ali nos anos 30 e 50. E tem todo um aparato institucional que ele ajuda a gente a delimitar como é que foi esse processo. Então ali nos anos 30 mesmo, a gente tem a criação do IBGE, o Conselho Nacional de Geografia, a Associação dos Geógrafos Brasileiros, a Revista Brasileira de Geografia, todos esses órgãos, né, institutos, enfim, sendo criados aí num período de 4 anos, entre 34 e 38. A Revista Brasileira de Geografia, por exemplo, ela é criada em 38 e ela passa a contar com artigos sobre geografia urbana ali já em 1940. Mas nesse momento não necessariamente eram geógrafos escrevendo sobre geografia urbana. Então havia engenheiros, militares. Então existia um fazer geográfico nesse período, até anterior mesmo a uma produção propriamente da geografia. O geógrafo Maurício de Abreu, ele analisa os programas dessas assembleias da AGB entre 45 e 69 e ele identifica muitas monografias urbanas nesses anos. E ele entende que a AGB era esse local de confluência entre os geógrafos do Rio de Janeiro e de São Paulo, né? O próprio geógrafo Pierre Monbeng, francês, que é professor da USP, ajudou a constituir o curso de geografia lá. Ele foi um expoente da geografia urbana. Ele desenvolveu, inclusive, uma metodologia de trabalho que vai ser utilizada por outros autores, outros pesquisadores, inclusive pela Lísia Bernardi. E o Monbeng esteve à frente da AGB entre 37 e 46. Agora, o boom das monografias urbanas, como identifica o Maurício de Abreu, ele acontece mesmo na década de 50. Então isso tem muito a ver com o período pós-guerra e também com a separação da geografia da história. Os currículos são separados e a geografia passa a ter uma autonomia maior. Aí em 1956. A Lísia Bernardi, por exemplo, ela tem muitos trabalhos de geografia urbana na década de 50. Ela escreve sobre a cidade diamantina, sobre Nova Friburgo, sobre Rio de Janeiro. E no final da década, em 59, ela já é professora da UFRJ de geografia. Com certeza, o trabalho dela acaba tendo um alcance maior, porque a UFRJ é uma caixa de ressonância ali para ela. Então ela está aí publicando, né? Se a gente for pensar em geografia urbana no Rio de Janeiro, ela está ali publicando muito com a Maria Terezinha Segadas também, que foi essencial para o campo da geografia urbana. Inclusive, elas publicaram muitas vezes juntas. No geral, esses historiadores da geografia, digamos assim, ou próprios geógrafos que estão verificando esse início, né, como se deu, as origens e tudo mais, eles identificam que 2 eventos foram essenciais para as transformações na geografia urbana. Então, se a gente for pensar propriamente aqui no Rio de Janeiro, tem o 18º Congresso Internacional de Geografia, que acontece em 56, e tem também a 12ª Assembleia Geral da AGB, que ela acontece em 57, aí no Espírito Santo. E todos destacam como muito relevantes para o campo da geografia urbana. Nesses 2 eventos foram debatidos muitos outros temas, delimitando o que seria um projeto, estudos interurbanos e tudo mais. Então, todos esses acontecimentos são base também da atuação da Lísia Bernardi, porque toda a produção dela é muito estruturada nesses anos 50 e 60, sobretudo. Falando da Lísia Bernardi, esse é um personagem que ganha grande destaque no seu artigo. Você comenta toda a participação da Lísia na formação do campo da geografia urbana no Brasil e o importante papel que ela desenvolveu no processo da metropolização do Rio de Janeiro. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco mais dessa trajetória da Lísia Bernardi e de que forma que ela se envolve nesses 2 processos que você aborda no seu artigo. A Lísia Bernardi, ela tem um estudo todo pautado nos estudos das cidades. Ela teve aí uma vivência de mais de 40 anos como acadêmica, estudando, de fato, a formação das cidades, a organização do espaço urbano e tudo mais. E ela foi adentrando esse processo de urbanização e metropolização de uma forma muito forte. E foi aí onde ela conseguiu unir a teoria e a prática, né? Como eu diria, a teoria que ela desenvolve na academia e a prática que é o dia a dia da administração pública. Então,
Então, a sua produção, a reflexão dela, elas foram fundamentais para a organização, digamos assim, da estrutura do Estado nesse período aí pós-fusão, em pensar como organizar uma região metropolitana com relação a todo o resto do Estado, porque a gente pensa muito na metropolização e a gente acaba esquecendo que um Estado ele é formado de mais regiões. Isso fazia parte desse processo dela. E, obviamente, a produção dela, ela não dizia respeito só ao Rio de Janeiro, não se restringia só a esse espaço. E, como eu falei, nesse período aí do pós-guerra, o urbano ele sofreu um boom. Então, os estudos em torno do urbano, eles ganham uma proporção muito maior. Nesse processo também, a industrialização, a urbanização, todos esses temas, eles ganham destaque nas discussões geográficas. E a Lísia, ela passou a tratar desses temas e além, ela complexificou esses temas dentro da abordagem dela. Ela passou a trabalhar com grau de centralidade urbana, a área de influência da cidade, os processos de metropolização. E então, todos esses processos, todos esses temas, essas temáticas, elas vão evoluir no sentido de estruturar o que seriam os estudos das metrópoles, né, e das áreas metropolitanas. E vão gerar e fomentar novos debates e conceitos. Então, todos aqueles eventos que estavam acontecendo ali, que eu havia dito, né, anteriormente, nos anos 50 e 60, eles contribuíram muito para esses debates sobre a metropolização. E é nesse período que o trabalho da Lísia se insere e se desenvolve. E já nos anos 60 é quando ela passa a se reconhecer também como planejadora. Ela diz em uma entrevista que ela continua sendo a geógrafa, mas ela passa também a ser planejadora urbana, né? Se identificar como tal. Então, ela em 66 e 67, ela compõe um grupo de pessoas que vai organizar a divisão regional do Brasil em micro-regiões. E eu diria que a partir daí, quando a Lísia ingressa no IPEA, é quando ela começa a aplicar de forma muito contundente tudo isso, esses debates, né, que ela vinha desenvolvendo, como eu já disse, sobre a rede urbana, sobre administrações, e, enfim, ela vai aplicar isso diretamente no trabalho dela e vai trabalhar diretamente com a criação das regiões metropolitanas e a definição de uma política urbana. A Lísia, ela teve um papel muito importante na questão da fusão. E a Juliana, ela trata de um período anterior à fusão do Estado do Rio de Janeiro, na década de 70, que é o período do governo Lacerda. No artigo da Juliana, tem uma noção e um conceito que é muito importante, que é a noção de capitalidade da cidade do Rio de Janeiro. E aí, Juliana, eu queria que você começasse a falar, a conversar com a gente um pouco sobre como você definiria a capitalidade no Rio de Janeiro. O que significa isso? Eu vou te dizer que quando eu vi que você ia fazer essa pergunta para mim, deu um frio na barriga, que é uma pergunta difícil, que Nossa Senhora. Mas é porque basicamente assim, o que a Luísa vai trabalhar da fusão é o desenrolar de uma confusão que aconteceu no final da década de 50 para início da década de 60. Mas a questão da capitalidade é anterior a isso. Eu fiquei pensando como é que eu ia responder isso, porque é uma pergunta difícil, né? E tem alguns trabalhos que são referência sobre isso. E aí eu pensei o seguinte: a gente é capital no sentido político, enquanto ente federativo, desde a colônia. O Rio de Janeiro vira capital em grande parte porque aqui já é um centro de força, já é um centro articulador de políticas e de pensamentos, e a capital é deslocada, né, de Salvador para cá por uma questão de controle. Mas a gente não é capital. A capital ela não funciona só nesse sentido do nome, né, federativo. Capital é muito mais algo simbólico e estético do que estético no sentido político, sabendo, né, que tem esse desdobramento, do que é só um nome federativo. Tanto que o Rio continua capital mesmo depois da transferência. A transferência se dá em 60, a capital acontece aqui até a fusão, que é em 74, 75. Começa ali. Apesar de Brasília já ser a capital no papel. O Rio, ao longo da sua história, ele vai se constituindo como capital, que é uma função integradora e uma função de controle. Então, ela agrega, mas ela também agrega porque controla. Ao longo disso, a gente vai ocupando espaços como nossa cultura, os nossos referenciais culturais começam a se confundir com o que é o brasileiro. Os símbolos cariocas se tornam símbolos nacionais, o varguismo usou isso de maneira exemplar como propaganda política. Os próprios planos urbanos, que é um tema desse volume da revista, são expressões disso. O Rio é objeto de uma quantidade de planos urbanos que é uma loucura, uma cidade que é reconstruída, que é reconstruída, que é reconstruída. E se a gente pensar que plano urbano é uma expressão técnica de um desejo, de um novo projeto político para aquela cidade, ou seja, para aquela nação, é importante que isso seja materializado nessa cidade. Então a gente transforma essa cidade, a gente retransforma essa cidade, e a gente coloca um outro desejo, um outro futuro deslumbrado para essa cidade, para essa nação. Então, nesse sentido, o Rio é uma cidade que confunde, ela se confunde. Claro que existe o local, que é onde a gente vive, né? Onde eu vou, aqui na padaria,
estaria, onde estão as nossas relações pessoais, onde a gente vai, mas existe essa dimensão que é nacional, que ela é uma dimensão simbólica, mas que também atravessa a gente e reverbera no país todo até hoje. Então, nesse lugar, a capitalidade é que a gente é algo de desejo e a gente é algo que reverbera no país. E por isso a gente é algo de desejo, porque a gente é algo que dá muito poder. No caso do plano Doxiades, para o Lacerda vai ser um instrumento importantíssimo de projeção nacional. Ele já tinha, mas se alça mais ainda. E ao mesmo tempo a gente confunde, porque essas instâncias estão todas, então, assim, o Rio foi capital da colônia, capital do Império Português, foi Distrito Federal na República, foi Estado da Guanabara e foi município. A gente só vai ter eleição para o chefe do executivo desse ente esquisito, que é Rio de Janeiro, com todas as suas características, com o Lacerda, eleição direta, né, com o Lacerda, e depois a gente só vai ter em 86 com o Saturnino. A prefeitura do Rio, durante grande parte do tempo, ela foi uma Secretaria de Estado da Presidência da República. Então, as decisões do que é o que vai acontecer no Rio, elas estão intimamente ligadas, mesmo na estrutura administrativa, né? Durante a fusão, a Luísa sabe melhor do que eu disso, a Prefeitura do Rio era uma espécie de secretaria do governo do Estado. Inclusive, quando a gente já tem governador eleito, né, com o Brizola, na década de 80, no início do processo de democratização. Então, essa confusão é um pouco do que é a capitalidade. A gente é objeto de desejo e a gente fala para fora. E a gente rouba a voz de um país inteiro e a gente fala em nome desse país. E isso vale até hoje, porque até hoje, se a gente vai olhar o que o planejamento estratégico está fazendo desde a década de 90, é posicionando o Rio agora como cidade mundial. A gente não fala nem só pelo país, a gente fala no mundo. Então, assim, diante da sua pergunta difícil, eu tento responder com metáforas de que eu acho que é isso. É falar por mais do que só a cidade. O Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site você encontra milhares de referências classificadas, textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbandatabrasil.fefeleche.usp.br e siga também nossa página no Facebook. A capitalidade atravessa a história do Rio de Janeiro do século XVIII até o século XXI. E essa atualização desse lugar simbólico para falar da nação, com várias implicações para quem vive na cidade. E isso é muito impressionante. E no seu artigo, Juliana, um dos pontos que eu acho mais interessante é que você mostra como que o Carlos Lacerda, por ser esse primeiro governador do estado da Guanabara, que está se constituindo nos anos 60, ele vai ser um ponto de inflexão para pensar a capitalidade do Rio de Janeiro. E eu queria que você desenvolvesse um pouco isso, porque o Carlos Lacerda é central para pensar essa figura da capitalidade. Acho que até hoje, na minha visão, assim, tem ressonância em vários lugares. Então eu queria que você falasse um pouco do governo de Carlos Lacerda, como que ele foi um ponto de confluência para refletir sobre a capitalidade. É um fato que o Lacerda também é objeto de disputa, né? O símbolo Carlos Lacerda, com todas as suas contradições e complexidades, ele é um símbolo de disputa até hoje, né? Só antes de eu explicar isso, só trazendo uma coisa mais recente, o César Maia, no início da década de 90, ele evocava, né, que ele também lá no rompimento com o Brizola, mas ele evocava a figura de Lacerda e lançou mão de tentar resgatar o estado da Guanabara. Isso a gente está falando de 94, por aí. Então, assim, até hoje, né, é uma questão. Mas vamos explicar como é que começa essa treta. A treta do estado da Guanabara, né, e de onde Lacerda vem. Lacerda já é uma figura importante na política nacional, é um grande antagonista do varguismo, mas a questão do Lacerda e esse período esquisito que o Rio de Janeiro vira Guanabara tem a ver com a campanha do JK, do Juscelino. Juscelino propõe 50 anos em 5, ele tinha 50 metas e no último minuto do segundo tempo ele lança a meta síntese, a maior de todas, que era construir uma nova capital para a nova nação. Uma vez a gente tentando construir uma nova narrativa discursiva sobre essa nação. E aí o Juscelino resolve inovar, em vez de mudar uma cidade, ele constrói uma nova, e aí ele vai fazer Brasília, que vai ser a nova CAP, que era o nome da empresa que ia fazer. Para a oposição ao Juscelino, eles alavancam uma articulação política questionando o investimento, por que vai se abandonar os séculos de investimento numa capital, na construção de uma capitalidade, numa cidade. Não foi fácil, né? Essa trajetória toda de manter, inclusive, a unidade territorial do Brasil. Só a gente olhar o resto da história da América Latina.
essa articulação encabeçada pela UDN, que era o partido do Lacerda, consegue negociar por uma lei a criação do Estado da Guanabara, que é um ente esquisito. A palavra é essa, é a única cidade-estado que esse país teve. Cidade-estado no sentido grego, da Grécia Antiga, que é uma maneira de dizer que o Rio de Janeiro continua sendo especial dentro dessa estrutura federativa. O Lacerda já era pré-candidato. O Lacerda tem sempre aspirações a ser presidente, né? E aí o Lacerda, ele vai concorrer a essa eleição, primeira eleição para governador desse estado da Guanabara, e ele é o único candidato que entende que essa questão está doendo no coração dos cariocas, e ele vai para a campanha falando, a minha proposta é manter a capitalidade da cidade. A gente vai organizar isso aqui, reconstruir a cidade para formar o estado. A gente continua, a capital é aqui. Eu não tenho aqui agora a mão, mas tem os discursos dele que são maravilhosos, que falam isso. Ele era um super orador. E o Lacerda ganha a eleição e ele propõe, não é à toa, né? Plano urbano é uma maneira de materializar o simbólico dentro da cidade. Ele propõe uma série de intervenções urbanas nessa cidade como uma maneira de manter a Bela Cap. Nós éramos a Bela Cap em oposição à Nova Cap. E aí o Lacerda faz uma intervenção enorme na cidade. Eu acho que essa é uma das razões desses prefeitos gestores, né, como a gente vem vendo mais recentes, né, mais próximos ao referencial neoliberal. Eles pegam o Lacerda porque o Lacerda ele se marcou nessa memória como um grande prefeito gestor. É parque, túnel, viaduto, rede de esgoto, adutora do Guandu. Ele acaba com os bondes, bota os ônibus, constrói hospital, escola e o grande programa de remoção de favela, que era o que eu queria estudar no início, que eu fui estudar depois. Quando o Lacerda ele oficializa a candidatura à presidência, isso fica mais forte que tudo, porque aí o Rio realmente vai, apesar de Brasília estar lá, as coisas ainda funcionavam aqui. Não é à toa que a gente tem aqui, né, Itamaraty, Ministério, prédio antigo do Senado, prédio antigo do Supremo, tá tudo aqui ainda. Isso ganha mais força ainda pro Lacerda e o Lacerda vai usar isso como vitrine política. Aí que vai aparecer o Doxiades. Aí as intervenções que o Lacerda estava fazendo já na cidade naquele momento, elas vão se tornar vitrine para uma candidatura à presidência. E aí o Doxiades entra como instrumento de legitimidade técnica, ele é um urbanista famoso, mundialmente conhecido. O Lacerda se lança para uma eleição que nunca aconteceu porque no meio do caminho teve um golpe. É muito interessante porque não foi a última vez que se usou essa intervenção dentro desse território como capital, né? A capital, como a capital continua, por exemplo, o programa de remoções de favelas que vai começar no fim do governo Lacerda e vai até quase a fusão, ele é um plano piloto que os militares aplicam aqui, que também é para acontecer no Brasil todo. A gente só vai começar a pensar o planejamento urbano dessa cidade como local no PUB Rio, que é o trabalho que a Luísa estudou. Mas mesmo até hoje, no plano simbólico, a gente continua, né? Semana passada, a briga pelo Galeão, pelo aeroporto internacional, é a disputa de capital, de novo. A gente não é uma cidade local, a gente não pode ter um aeroporto local, a gente tem que ter um aeroporto capital. Eu acho que você respondeu perfeitamente, né? Situando aí essas transformações aí no final dos anos 50 e início dos anos 60 e como que o Lacerda se posiciona nessa luta política com o JK e a criação de Brasília. Vamos chegando ao final, mas antes disso, nós gostaríamos de fazer uma última pergunta a vocês. Dessa vez, a proposta é que a gente inverta a ordem. A Juliana começa respondendo e a Luísa comenta na sequência. Isso porque a gente queria saber como a questão da metropolização do Rio de Janeiro foi refletida no plano Doxiades em 1965 e no momento da fusão dos estados do Rio de Janeiro e da Guanabara em 1975. Me parece que o plano do período do Lacerda ele é especialmente importante para se compreender o que ocorreu depois, ainda que ele não tenha tido uma implementação imediata. De uma forma diferente, o momento da fusão ele tem uma dinâmica específica, já que ele estava inserido em um contexto nacional, com a legislação que foi costurada pela ditadura, toda a mobilização do governo. Então, nesse sentido, a gente gostaria de escutar vocês, primeiro Juliana, depois Luísa, sobre essa questão. Essa pergunta é legal porque a área metropolitana, né, ao pé da letra, ela vai surgir depois, né, mas a questão está colocada já no plano Doxiades. E ela está colocada de uma maneira muito curiosa, porque o projeto central do plano Doxiades, além de legitimar o que o Lacerda vinha fazendo, que ele legitima em relatórios emergenciais, mas ele se propunha a construir a cidade do futuro. Esse era um programa que ele tinha, né, de uma linha de pesquisa num centro de estudos que ele coordenava em Atenas. E ele era uma liderança nisso, e ele era uma liderança que estava criticando o planejamento que vinha se fazendo, que pegava o referencial modernista. Ele era uma liderança no mundo. A gente está falando de um período em que a população urbana se torna maior do que a população rural. A gente está pegando uma virada que está acontecendo pelo mundo todo, no Brasil, sem dúvida. Ele está pensando uma nova maneira de fazer essa gestão.
Ali é um período de transição, é quando a gente começa a se aproximar com o planejamento urbano como ele é hoje, mais uma ideia de gestão, mas ainda tem uma ideia de desenho, que era a ideia anterior, né, a forma anterior, que fazia-se quase um projeto de cidade desenhada. O Doxiades não fala das cidades vizinhas, é muito interessante. Ele não fala nominalmente das cidades vizinhas. Se você olhar o projeto é como se tivesse um muro, principalmente a fronteira norte, né, que é a fronteira maior metropolitana. Ele coloca as áreas industriais ali, mas ele não explica por quê. Ele não explica que é por causa das cidades todas que estão ali fora. Porque ele está falando da capital. Ele está o tempo inteiro falando capital, 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 e o objetivo dele é criar essa grande cidade e o Rio já assumir de volta a capitalidade no ano 2000. Só que, ao mesmo tempo, tem esse estudo que ele está fazendo da cidade do futuro e ele está vendo a população planetária ficando cada vez mais nas áreas urbanas. E aí, ele faz um planejamento por células que se repetem e que ele imagina que se ele resolve essa célula, que é uma mini cidadezinha, uma do lado da outra, isso vai se reproduzindo quase um organismo biológico mesmo. Ele usa essa metáfora biológica e isso dá conta da gente resolver o problema do humano habitando no mundo todo. Com pequenas particularidades que você tem ali, mas aquele núcleozinho resolve as questões básicas. E aí ele dentro disso, ele acha que ele está resolvendo uma solução para a humanidade e ao mesmo tempo ele está vendo esse adensamento. E aí ele está vendo esse adensamento e ele enxerga aqui no século XXI. Isso é lindo demais porque é a hora que vem o sonhador, o urbanista que vai no sonho dele e ele coloca isso. Ele imagina que vai ter uma cidade planetária. E ele batiza essa cidade de Ecumenópolis. E a Ecumenópolis, ele faz os estudos de como que vão ser as concentrações dessa cidade. E aí ele enxerga que a Ecumenópolis da América Latina, ela já está se formando. A maior probabilidade é que ela vai acontecer em algum lugar entre Rio e São Paulo, por causa desse eixo. Ele está falando de área metropolitana e está falando de junção de áreas metropolitanas, mas ele não fala com esse nome. Então ele traça uma meta para o Rio de Janeiro se tornar a capital dessa grande megalópole que ia juntar essas cidades. E aí ele faz isso de uma maneira que dá conta, na teoria dele, que é replicando essas células. E o único mapa que ele faz, que aparece a área metropolitana, essa replicação dessas células, mostrando que isso se espalha por toda a região. Mas no fundo ele está pensando em termos políticos como que o Rio de Janeiro vai ser capital disso, para que no futuro seja da Ecumenópolis da América Latina. Então a região metropolitana entra um pouco no espaço da imaginação, de uma imaginação que foi um pouco mais do que a velocidade como a gente correu, né, com a urbanização. Mas tem alguma coisa, mas ainda é o Rio de Janeiro trabalhando ali um pouco isolado, um pouco fora separado, como capital que não olha para a sua relação, os outros que se curvem a mim, que é uma maneira de interação, sem dúvida. Essa utopia dele em relação à cidade do Rio de Janeiro, né, de como ela seria essa Ecumenópolis. E Luísa, como é que a metropolização ela se configura no momento da fusão e qual que é o papel da Lísia nessa construção da região metropolitana nos anos 70? Eu vou falar aqui de um processo que é menos bonito do que todo esse do plano Doxiades ou Doxiades. Enfim, a Lísia, né, como a gente já falou aqui, ela é uma geógrafa, né, que ela tem toda uma produção sobre a metrópole, ela vai estar em N órgãos ali voltados, tanto no processo da fusão como posteriormente, ela continua no estado do Rio, mas enfim, existe um processo ali que é a legislação que define a fusão dos estados do Rio e da Guanabara. Então é um processo mais duro, assim, né, a gente estava falando de coisa interessante, criativa, mas enfim. Então tem a Lei Complementar número 20, que institui a fusão, em 74, isso, e ela também forma a região metropolitana do Rio de Janeiro. Do novo estado do Rio de Janeiro, está tudo acontecendo ali ao mesmo tempo. Então, desde a aprovação da lei, que foi feita de forma polêmica, porque a oposição praticamente não teve espaço para fazer intervenções ou debater propriamente esse projeto, até março de 75, que é quando o novo estado ele passa a existir de fato, muita coisa acontece e é forjado toda uma estrutura administrativa nova para dar conta dessas transformações. Então, foi exatamente o que a Juliana falou, que o Rio ele está sempre sendo como se fosse uma sala do governo federal, então nesse momento não seria diferente com certeza. O Rio de Janeiro, né, como ela disse, só ia ter eleições pro Carlos Lacerda e depois só quando já é cidade do Rio, que entra o Saturnino Braga, ele viveu mais uma vez nesse processo de intervenção federal nesse período. Então houve a nomeação do Faria Lima, né, o almirante Faria Lima, que era um amigo pessoal, inclusive, do Geisel, para assumir esse novo estado. Não havia só a questão do governo em si, havia cargos dentro dessa estrutura, importantes cargos que davam conta de outros tipos de intervenções. Então a gente tinha um secretário de Estado de Planejamento, o Ronaldo Costa Couto, que muito curiosamente era irmão do secretário-geral da Secretaria de Planejamento, né, da Presidência da República. Então era o
Elcio Costa Couto, ele era um interino do João Paulo Reis Veloso, né? Apenas uma das pessoas, dos civis mais importantes da gestão do Geisel. E, além disso, ele também era presidente da CNPU. Então, a gente está vendo aí todo um processo, né, que começa no governo federal e vai atingindo ali todos os espaços, né, da administração do Estado. E, para fechar, se a gente for pensar que agora, né, o Estado da Guanabara, que era uma cidade-estado, ela passa a ser a capital do novo Estado, a gente tinha uma legislação em vigor que permitia que o Luiz Fernando Portela, que era o subsecretário de Planejamento da cidade do Rio, permitia que ele articulasse todos os órgãos do município dentro de um sistema de planejamento. Então, no caso do novo Estado, era tudo muito evidente que havia um interesse em integrar todas essas esferas de poder, onde o governo federal ele acabava tendo um grande controle sobre todas as partes. E a CNPU, né, que deveria dar diretrizes às novas regiões metropolitanas, ela deu diretrizes na construção do novo Estado como um todo, tanto que ela é criada em 74, ela não é criada junto com as outras regiões metropolitanas em 73. E ela é aprovada em junho de 74 no Congresso, no mesmo período que está se debatendo a lei complementar que dá nome à fusão. Então, isso diz muito sobre a conveniência, né, de ter uma comissão que está atuando no novo Estado. E aí, como é que entra a Lisa Bernardi nisso tudo? Ela é uma geógrafa, uma técnica, que está dentro da administração pública e ela tem toda uma bagagem da academia. Ela, obviamente, é alguém muito capacitado para compor essa comissão e ela está participando de um grupo de trabalho no novo Estado. Era um trabalho sério, claro, mas acabou que a sua reflexão sobre integração dos centros urbanos, os estudos de rede, a regionalização administrativa, que é um termo até muito forte que ela usa nesse processo do grupo da fusão, esse era um termo onde ela tratava sobre a descentralização da metrópole como eixo principal. Então foi aquilo que eu falei antes sobre, existe a região metropolitana, mas existem as outras regiões do Estado. Então, de uma forma acertada, né, ela está falando sobre descentralizar essa metrópole para que no futuro essa metrópole tenha condições de continuar, o resto do Estado também tenha condições de se desenvolver. Só que com toda essa construção teórica, enfim, tudo muito embasado em discussões, debates, né, que estavam acontecendo desde os anos 50, ela acabou por facilitar um processo de capilaridade, né, de intervenção federal. Então, de alguma forma, vários órgãos são criados nesse período e esses órgãos eles conseguem dar dimensão ao governo federal. Então, a intervenção ela pode ser percebida aí como só a indicação do Faria Lima, né, como um aspirante ao cargo de novo governador, sendo que ele não tinha, né, a menor vivência com isso. Mas o que eu tento levantar é que a CNPU, que era uma comissão, ok, ela foi criada para dar diretrizes às regiões metropolitanas, ela teve bastante inserção na organização desse novo Estado, inclusive na estruturação da Fundrem também. Então, tem todo esse processo acontecendo e já o Estado da Guanabara, que antes possuía uma autonomia, que era uma cidade-estado, algo assim, a cidade, né, acabava sendo mobilizada pelos recursos que podia receber do governo federal. Então, valia a pena essa integração. E foi um momento onde o governo federal estava proporcionando muito crédito, fundos, enfim. Então, foi todo um processo aí meio complexo, né? Um plano, aí entra, né, o PUB-Rio, como um plano que foi desenhado na pressa, assim. Acho que o Doxiad também não teve tanto tempo, né, para organizar, embora tenha sido, acho que apresentado no final da gestão do Carlos Lacerda, né? Mas o PUB-Rio, com as pesquisas, eu entendi que ele foi todo feito numa inspiração de recebimentos de créditos, de recursos do governo federal para cumprir uma agenda desse sistema de planejamento também. Queria agradecer vocês duas por terem submetido a 2 artigos que foram muito bem avaliados e muito bem recebidos no dossiê, e agradecer também a disponibilidade de estar aqui conversando com a gente, comigo e com o Rafael Rajão no Urbanidades, porque eu acho que é importante a gente escrever o artigo e também fazer a divulgação, e a pesquisa de vocês duas tem tudo a ver e vocês já se conheciam, né, antes mesmo do podcast, da revista. Então, obrigado aí por vocês toparem fazer esse trabalho com a gente aqui. Também gostaria de agradecer a participação de vocês. Enfim, foi ótimo a gente ter esse encontro aqui, poder escutar vocês falando mais sobre esses 2 artigos, que, como o Samuel já destacou, foram otimamente avaliados, né? Enfim, para nós, esse desdobramento aqui do dossiê, que nos deixou
tão feliz, é uma ótima ocasião para que as pessoas conheçam ainda mais esse trabalho que a gente reputa como um trabalho importante que foi feito de registros de pesquisas recentes sobre a temática do espaço urbano, mais especialmente do processo de metropolização no Brasil. E aí a gente deixa à vontade para vocês comentarem ainda, fazerem aí um comentário final. Fiquem à vontade. Eu aproveitar para agradecer o convite também ao Samuel e ao Rafael. E foi uma coincidência legal, né? Quando vocês escreveram, eu falei, não, vou adorar fazer a dobradinha com a Luísa, a gente já se conhece, né? Foi uma coincidência bacana também reencontrar a Luísa. E muito obrigada. Realmente é uma dimensão que eu particularmente nunca tinha participado, né? De divulgar os trabalhos fora da academia. Eu acho que é um trabalho bonito e que a gente tem que levar em frente, sim. Eu gostaria de agradecer também a participação no podcast, sobretudo. Achei muito legal também, como a Juliana disse, essa possibilidade da gente poder falar sobre o nosso trabalho e ter essa troca, né? No caso, a gente já se conhecia, mas enfim, foi ótimo estarmos juntas novamente. Queria agradecer muito ao Samuel e ao Rafael, né? Que foram muito perspicazes em definir esse dossiê, né? Com essa temporalidade dos 50 anos das regiões metropolitanas e falar que eu achei muito legal, porque assim, querendo ou não, às vezes que eu apresentei trabalhos sobre essas temáticas acabavam sendo relacionadas à área do urbanismo. Quando eu vi o tema na revista Acervo do Arquivo Nacional, que foi o arquivo que eu usei a documentação, eu fiquei muito feliz de poder contribuir com a pesquisa também. Então, agradeço muito aí, parabenizo vocês e o pessoal lá da revista Acervo. Juliana e Luísa, queria agradecer de novo pela presença aqui no podcast Urbanidades. Convido a todo mundo a ver a revista Acervo, dossiê que eu e o Rajão organizamos, Espaço Urbano e Metropolização no Brasil, dos anos 40 aos anos 70, e agradecer a audiência. Abraço e até a próxima.